Fala galera, estamos começando mais um episódio do podcast Nos Bastidores. Meu nome é Henrique Ventura, eu sou host do podcast Empreendedor e o nosso objetivo aqui é fazer um mastermind, ou popularmente uma troca de ideias. No mundo conectado e globalizado que a gente vive, a gente costuma muito ver o palco das pessoas. Então nosso objetivo aqui é pegar histórias de pessoas comuns, assim como eu e você, mas que tiveram atitude acima da média e chegaram em resultados extraordinários. Mais do que a persona que você vê na internet, é o que essa pessoa é de fato. E a gente vai começar esse episódio onde a gente vai falar dos bastidores de uma das profissões mais criativas, exigentes, de ambientes de pressão que você já pôde conhecer, que é uma cozinha, trabalhar em uma cozinha. E a nossa convidada, ela é chefe de cozinha, ela começou aos 11 anos, cozinhar aos 11 anos, morou na França, e lá ela trabalhou em um restaurante 3 estrelas Michelin. Ela é especialista em patisserie, participante do reality Que Seja Doce, da GNT, e participou de mais de 32 programas de TV, inclusive com o Edu Guedes. Eu estou falando dela, Paloma Santana. Seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço primeiramente pelo convite, é um prazer estar aqui e contar mais um pouquinho da minha história, né? Maravilha. E para a gente começar a sua história, queria que começássemos com a sua citação aqui. Transforme alimentos em grandes obras de arte. Essa é a frase aí da sua vida que você escolheu. Por que ela faz tanto sentido para você? Então, quando eu comecei a cozinhar, que nem aos 11 anos, eu sempre vi a emoção, né? Porque a gastronomia também exige uma intensidade muito grande. E eu acho assim, quando você tá com um alimento, que é desde a hora que você plantou, você colheu, você foi lá, lavou, cozinhou, e você empratou e fez aquilo para alguém comer, eu sempre quis transformar aquilo numa arte, como se fosse um quadro, sabe? Que fica na parede e você fala assim, que quadro lindo, que incrível. Então, eu queria passar essa expressão para as pessoas, que elas vissem o meu prato como uma arte, como se fosse um quadro, sabe? Ficasse até com dó de comer, falava, que coisa linda. E eu falo que a gastronomia é uma arte. Então, por isso que eu falo, vamos transformar alimentos em grandes obras de artes por conta desse sentido. E foi aí onde começou tudo fazer sentido, sabe, na minha vida. E eu particularmente tive essa percepção, porque para mim até então comida era para matar a fome ali, né? Para nutrir o corpo. E na pandemia, quando eu comecei a assistir, na pandemia, aquela loucura toda que a gente viveu, eu comecei a assistir um programa, né, influenciado pela minha esposa, Suelen, que era o MasterChef, e aí ali a gente começou a ver um pouquinho, né, dos bastidores, de como que era desde a separação do alimento, quantos processos, o quanto a pessoa ali experimenta e fala assim, nossa, cara, ela realmente coloca amor, ela gosta daquilo que ela está fazendo, né? Para de fato transformar não só numa refeição, né? Isso, porque assim, na pandemia foi onde estourou tudo, né? Na parte da gastronomia, eu falo. Muitos programas, teve o reality, principalmente o MasterChef, bombou mais ainda, porque as pessoas ficavam em casa. Então, ficavam assistindo o MasterChef. E o MasterChef mostra muito um pouco da realidade da cozinha, né? Que vivemos, que eu vivo. E a cozinha, a nossa comida, que a gente é criado desde pequeno, que os nossos pais fazem, é o básico. Aquele arroz, o feijão, um legumes, uma salada, uma proteína. De domingo, aquela macarronada com frango assado, né, com batata, aquela maionese. Então, isso já é o tradicional nós brasileiros, né, onde crescemos com isso. E quando as pessoas começam a assistir algo na televisão e tem outra percepção, por exemplo, ninguém imagina, como você consegue fazer um prato desse? Mas, tipo, antes tem pré-preparo, tem toda aquela história por trás. Mas será que eles experimentam? Será que isso? Mas por que tem que fazer isso? Mas por que é tanta coisa num pratinho? Entendeu? Então, a gastronomia foi evoluindo, eu acho, muito. Hoje em dia, a gastronomia tá... Não que antigamente não era evoluída, mas eu falo de conhecimento, das pessoas começarem a querer até fazer coisas diferentes na sua própria casa. Eu nunca vi isso. Sim. É a influência, né, que a gente está recebendo na antigamente internet, você falava alguma coisa, nossa, mas o que é isso? As pessoas não tinham. Hoje em dia, Instagram, Facebook, tudo, né? E como o Brasil é muito grande, tem muito
tem muita comida, né, diferente, tem muito insumo diferente. Muito. As pessoas passaram a conhecer aquilo fora do seu bairro, da sua cidade, né? Quem nunca viajou para outros lugares, a gente mora em São Paulo, então tem restaurante de todos os tipos, para todos os gostos, né? Isso. Culinária internacional, aqui no Brasil tem todas, aqui tem do norte, tem nordestina, tem comida do sul. Aqui em São Paulo a gente tem contato com tudo isso. Isso. No Mas tem interior, muita não. região que não, é só ali, é só a comida local No e interior agora... é mais como fala? A comida regional ali. E eu falo assim, muitos insumos, no caso, insumos ingredientes, muitos insumos, as pessoas acabaram conhecendo agora, porque antigamente, a nossa família, por exemplo, taioba, eu falo assim, de raízes, coisas que as pessoas não são acostumadas a comer. Tipo, não sei se você conhece, taioba é uma folha desse tamanho, que, tipo, é uma delícia, faz refogadinha, e só que quem conhece isso são as pessoas muito mais velho, tipo nossos avós, bisavós, entendeu? Por exemplo, arroz vermelho, feijão de corda, era uma coisa que era normal, era plantação deles consumir. Hoje em dia você vai no mercado, claro, a valorização tá grande do insumo, porque são insumos que não são do normal. O arroz, o feijão, normal. Oferta e demanda, mais difícil de você plantar, de exato. colher. Então, Hoje como em tem dia, menos, fica mais caro. e aí mudou tudo isso, né? Eu falo porque desde pequena eu acompanho isso por causa das minhas avós, né? Que infelizmente não estão mais aqui, mas foi através delas que fez o sentido tudo, e do meu pai, da gastronomia. E aí, pra gente já entrar na sua história aqui, por que você começou a cozinhar tão novinha, com 11 anos de idade? Então, eu sou uma pessoa muito da curiosidade. Meu, se você falar algo pra mim, eu vou ir a fundo querer, como fala? Entender conhecer, tal. estudar. E eu via muito minha avó, principalmente a minha avó paterna. Ela fazia muito polvilho, sabe? Aquele polvilho biscoito, pão de queijo. E meu pai é mineiro, minha mãe é nordestina. Então, imagina, né? E eu ia muito, via aquele bolo de milho, aquelas coisas, e eu falava, nossa, que delícia. E eu via minha avó fazendo o jeitinho que ela ia lá, molhava a massinha, fazia as coisas, e eu queria ficar fazendo, porque eu acho que eu achava muito legal. Tipo uma diversão de criança, deixa eu ficar amassando aqui. E depois comia. E aí, uma vez eu lembro que minha avó, ela falava, você sabia que pode fazer até colorido, essas coisas? Nossa, é muita memória afetiva que eu tenho de criança. E aí eu cheguei no meu pai e falei, pai, eu quero fazer comida. Meu pai, hã? Cozinhar. Eu falei, porque eu achava muito legal. Meu pai fazendo um azeite com alho. Eu falava, legal. E minha mãe teve uma fase que ela estava muito doente, então ela ficou um tempo internada, tal, né? Passou um momento, então eu juntei mais meu pai. Meu pai cuidava de mim e dos meus irmãos. Foi pouco período, tempo, mas foi um tempo onde eu aprendi a cozinhar. E aí eu aprendi, eu já fazia arroz, bolo, tal. E aí eu via meus irmãos comendo e eu via a felicidade que eles comiam. Eu falava, e aí eu sou uma pessoa muito intensa. E aí eu via aquele gesto, uma pessoa muito feliz, comendo aquilo. Eu falava assim, meu Deus, que legal. Tipo, eu ficava muito feliz. Eu falava, nossa, eu fiz uma comida, meus irmãos amou. Eu acho que eu cozinho muito bem, e fazia isso. E quando era época de escola também, quando eu tinha que fazer trabalho de casa, eu sempre oferecia a minha casa. Não, vamos lá, todo mundo na minha casa. E aquela renca de molecada. E eu queria cozinhar pra todo mundo. Fazia torta, bolo. E aí todo mundo falava, nossa, a Paloma faz torta, faz bolo. E eu ficava tão feliz. Todo mundo queria fazer parte do seu grupo da escola. Sim, porque ia lá pra comer, né? Eu lembro uma vez, minha mãe fez feijoada e eu tinha feito um bolo. Meu, não lembro que bolo que é, faz tanto tempo. Não, lembro. Eu fiz um bolo metade de chocolate, metade branco, sabe? E aí, minhas amigas, e a gente meio que enforcou a aula pra ir almoçar em casa, porque eu estudava período integral. Então, eu estava das 8 da manhã às 4 da tarde. A aula é matual, cabulou. A gente meio que saiu pela portão e fomos lá na minha casa. Sim. E eu morava na rua de baixo pra ir comer lá em casa. E minhas amigas comiam o bolo. Depois a gente levou marmitinha, eu ficava comendo. A gente não queria mais merendar na escola, eu ficava comendo, sabe? Muito engraçado essas histórias, assim, né, da gastronomia, porque tá envolvida desde da minha infância. E aí foi nesse momento que você descobriu, falou, cara, é isso que eu quero levar como profissão? Como é que foi? Tipo... Não, porque eu sou apaixonada por moda. Eu amo a parte de roupa, eu amo moda. Hoje em dia eu não ligo mais pra isso, mas antigamente, pra ir na padaria, eu tava me arrumando, eu fazia umas roupas rasgadas, pegava os tecidos da minha avó, da minha mãe, eu queria fazer umas roupas muito loucas. E eu desenhava muito, porque eu amava a educação... Como que é? Aquela que a gente tem artística, né? Isso, eu acho na época... Educação artística. Eu só tirava 10. Era, artes, né? Artes. Eu só tirava 10, eu juro. Você pegar meu boletim de escola, eu acho que era a única matéria que eu tinha 10 em tudo. Eu só tirava 10. E eu amava arte, amava. E eu desenhava muita roupa. Então, meu sonho era ser estilista. Estilista. Eu amava a parte de moda. Só que, na época...
fazer faculdade de moda é muito caro. Tipo, eu nem lembro, nem vou entregar minha idade aqui, mas, tipo, muitos anos atrás, eu acho que faz uns, sei lá, 15, 20 anos atrás. Muitos anos. Eu já entreguei, né? E aí, beleza. Eu falava assim pro meu pai, eu quero fazer estilista. Meu pai, mas é caro. E era só em São Paulo. E eu morava em Mogi Guaçu, na cidade do interior, Mogi Guaçu. E aí é muito caro, Paloma, não sei o que. Só que aí, beleza. Aí depois. Isso você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha uns 12 anos. Legal. Que aí eu vou contar uma coisa que eu nunca falei pra ninguém. Que eu acho que. Nossa, nunca comentei mesmo. Nessa época ainda, eu lembro que eu participei de um concurso que tava tendo na cidade. Aí eu entrei pra agência. Eu desfilava pra agência Marcelo Germano, que foi a mesma que descobriu a Larissa Manoela, sabe? Uma agência grande. Do Rio Grande do Sul. Ah, a Larissa legal. Manoela é uma grande atriz, tal, e ela foi Teve descoberta até por a eles. polêmica recentemente, Isso. né? Que ela fazia. Eu lembro que eu conheci ela na mesma agência, que ela fazia a época da Noviça Rebelde. Então ela era pequenininha. E eu lembro que eu fui participar do concurso, e aí eu cheguei lá, eu falei, só as meninas lindas. Loirinha, branquinha, de olho verde, eu lá. Cabelo preto, castanho, né? Normal. Mas eu já falei, não passei, né? Mas você acredita que eu passei? Eu falei, não é possível, eu passei. E aí eu comecei a fazer parte da agência, fiz alguns trabalhos quando eu era criança. E eu recebi que assim, você tem que pagar a passagem, né? Na época, nem lembro, e mais uma taxa para viver fora. Porque era alguém que ia cuidar de você, porque eu era menor de idade. Para agenciar, continuar a carreira lá fora. Porque o meu foco era modelo. Da Larissa Manoela era atriz, outras coisas, né? Que ela já tinha potencial para isso. Eu era só modelo. E aí eu lembro que meu pai não tinha dinheiro, e aí eu não consegui seguir na área. Só que também não era uma coisa assim que eu acho que era um sonho, porque meu pai, criança, ou vai colocar no balé as mães, ou vai tentar modelo. O filho sempre tem aquele caminho, né? Uhum. E aí meus pais foi pra moda. E aí eu lembro que na época também tinha algumas, sabe, lojas de roupas, eu fazia foto, essas coisas, era muito engraçado. E aí foi onde que eu continuei na escola normal, fiz técnico e cozinhava nos rolês normal. E nunca pensei na gastronomia, nunca. Até que eu comecei a trabalhar numa lanchonete. E nessa lanchonete eu trabalhava de balconista. E aí eu ia sempre pro lado da cozinha, né? Eu ia lá, enxeretar. O que vocês estão fazendo? E não sei o que, recheio. E quando era comida de funcionário, eu queria eu fazer e tal. Aí até que uma mulher que trabalhava na banca de jornal, descendo da rua, porque aí eu já morava em Jaguariúna. Eu morava em Jaguariúna. Em Jaguariúna. Tô perdida aqui no tempo, porque é tanto tempo. E aí eu morava em Jaguariúna, eu acho. Não sei. Eu morava em algum lugar, eu não lembro que cidade que era. E aí ela falou pra mim, Paloma, você cozinha bem, por que você não faz gastronomia? Mas eu já trabalhava com a cozinha antes disso. Então, eu já trabalhei em lanchonete, sabe, em várias coisas. Mas essa história da onde eu dei o estralo na cabeça foi agora. Tipo, foi quando já chegando a ser adulta ali, né? Mas eu já terminando trabalhava a adolescência. na área. Isso. Aí ela falou, você cozinha muito bem, eu acho que você deve fazer gastronomia. Ela falou assim, nossa, na Unifage tem, que é a faculdade onde eu me formei. Ela falou assim, eu falei, sério? Eu fui lá pesquisar e eu falei, nossa, todo mundo fala pra mim fazer gastronomia, fala que eu cozinho bem, que eu tenho potencial. Só que aí foi aonde eu comecei. Fiz a faculdade de gastronomia, que eu já estava amando. Então, eu trabalhava, eu gostava de cozinhar, era prazeroso, eu amava. E aí foi onde eu fui tendo a certeza que eu queria fazer gastronomia mesmo. E ela só deu um ápice, assim, por que você faz faculdade? Aí eu fui entender o quanto era importante ter a faculdade de gastronomia na época. Maravilha. E aí você estuda aqui no Brasil mesmo, começa a trabalhar já em alguns restaurantes. E quando que surge essa oportunidade assim para ir para a França, para morar fora, talvez num dos países mais conceituados, né, da gastronomia mundial, o berço. Acho que tem a escola mais famosa, né? Tem, a Le Cordon Bleu. Bleu. Na verdade, eu entrei na faculdade, só que eu lembro que eu não tinha dinheiro para conseguir manter, porque a época da faculdade era muito caro. Então, e também eu lembro que quando eu fazia faculdade, a faculdade era à noite. E a maioria dos restaurantes, para cozinha, a vaga de emprego era à noite. Então, eu não conseguia
Eu não conseguia trabalhar. Aí até que eu comecei a fazer personal chef. Comecei a trabalhar com buffet. Um buffet na minha cidade. Então eu fazia buffet, eventos, casamentos. O que é um personal chef? Só pra galera entender, Então, pra quem não entende. assim, ó, o buffet, eu trabalhava com buffet. Aí o personal chef era quando eu aprendi na faculdade, que é o quê? É um chefe que é exclusivo, por exemplo, você contrata esse chefe, então ele vai desenvolver um cardápio para você e vai até a sua casa. Então, entendeu? Você não Entendi. precisa, às vezes, alugar. Se você tiver um espaço, um salão, Sim, uma casa, então o entendi. chefe, ele vai montar tudo para você. Ele vai Entendi. levar a equipe dele, de tudo, tanto de serviço. Você que não eu vai gosto- até o restaurante e o chefe vem até você. Isso, você pode fazer Você prepara o ambiente tudo para e, ele. Tanto pra de ele. jantar, almoço, chá de bebê, casamento, até E ele faz a arte naquele momento. Ali. isso. E aí Imagina. eu comecei a partir para esse lado. Então, as pessoas me contratavam para eu fazer eventos. Então, eu fazia jantares, 10, 12 pessoas. Fazia o menu, a entrada, a principal, às vezes, não, só quero um coquetel. Então, o personal chef eu agi por isso, não por o buffet, porque o buffet já é uma coisa muito grande. O buffet era tipo 1.500 pessoas, 500 pessoas, faço, mas o meu foco era alta gastronomia, dentro da casa do cliente. Ou um espaço que ele queria, tal, longe do restaurante. E aí eu comecei a trabalhar muito com isso. E foi isso onde me ajudou um pouco na renda da faculdade. Porque, nossa, quando eu entrei na faculdade, era uma facada no peito. Maleta, 1.500, sapato, doma, não sei o que. Era muito caro. Eu falava, meu Deus do céu, como que eu vou conseguir? Eu falei, eu vou desistir. E quando eu entrei na faculdade, eu pensei que era igual quem vai fazer educação física. Porque eu escuto a história das minhas amigas, que elas achavam que elas só iam ficar jogando bola, fazendo as coisas lá, né? Você achou que ia só cozinhar. Eu achei que isso ia só cozinhar. Tá bom. Tinha mais. Tinha aula de Teoria, microbiologia. Primeiro socorro. E eu falava, mas pra que isso? Eu só quero cozinhar. Eu não quero entender. Aí depois eu fui entender da parte saúde, nutrição, primeiro socorro, a importância. Mas quando eu era mais nova, imagina, eu não queria. O meu hobby era Sim. só cozinhar. E aí foi que na faculdade eu tinha a oportunidade de estagiar fora, que era para França, Estados Unidos e Portugal. E aí eu lembro que eu nunca tive vontade de morar fora e muito menos conhecer lá fora. Isso foi em 2016, E aí foi aonde eu peguei, eu falei, quer saber? Já que eu estou entrando na área da gastronomia, onde é o berço da gastronomia? Onde tudo começou? Porque a gente aprende a história da gastronomia. Foi a França. Então, nada mais justo do que eu ir para a França, encarar tudo e conhecer a gastronomia. E aí foi onde eu fui para a França, estagiei o primeiro ano, não podia pegar DP na faculdade. Você já ia pra lá, estagiar, você ia estudar lá. Não, Aí você estagiar só. estagiar. Estagiar. Aí eu estagiei. Mas você já tinha terminado a faculdade. Isso, aí eu terminei a faculdade, eu tranquei a faculdade, porque eu podia. Ah, você tinha que trancar pra ir pra lá, Isso, eu não podia me depois formar. voltava. Entendi. Entendeu? Aí eu fiquei Entendi. 9 meses lá. Só trabalhando. Só trabalhando. Mas já ia com um trabalho específico ou você teve que ir Não. pra lá e caçar? Então, o que acontece? Na faculdade, eles davam oportunidade, o Celso, que cuida ainda de tudo meu lá de fora, e aí ele pegou e falou assim, Paloma, você vai pagar X, porque paga, né? Então, você paga a documentação, visto, não sei o que, tudo, e você não pode pegar DP, e é esse valor. Eu lembro, na época, era muito caro. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou vender meu rim, né? Porque eu não tenho dinheiro, não sei nem trabalhar. Aí eu lembro que eu trabalhava, qualquer trabalho de gastronomia eu tava pegando. Tipo, às vezes eu trabalhava 6 horas da manhã num sábado, chegava em casa 6 horas da manhã num domingo, isso ninguém sabe, viu? E ninguém vê, né, na verdade. Pra ganhar R$ 80 em buffet, monta a cozinha, desmonta a cozinha, tipo, só pra conseguir dinheiro. Meu pai me ajudou pra caramba, na época eu era casada ainda, me ajudou muito, 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 muito. E, assim, sou muito grata. Fui pra França. Cheguei lá na França. Peraí. Antes de ir pra França, eu tinha que fazer curso de francês. Porque você só entra na França se você falar francês. O Celso só ia deixar eu trabalhar porque eu tinha que falar francês. Aí eu falei, fui ver o curso de francês, 1.000 e pouco. Eu falei, eu não vou pagar 1.000 e pouco. Eu baixei o aplicativo do Duolingo lá, e era lá que é onde fazia o curso. E curso porque eu não entendia nada, Já né? tinha o aplicativo essa época, na época. Tinha. E aí foi onde me ajudou. E aí eu lembro que... Mas você aprendeu a falar francês? Calma. Ah. Ó, escuta. Aí eu fui chegando no dia... Aí o Celso escolheu o hotel que eu ia trabalhar. O hotel que eu ia trabalhar de 3 estrelas Michelin, a cozinha. O hotel em si é 6. Ele escolheu Tinha até o um liponto, desafio tinha tudo. tranquilo pra você ir. Aí eu morava no hotel. Eu morava no hotel onde eu trabalhei. Então era Morou remunerado. Bem, né? Morei, muito bem. E aí eu era remunerada. Então o dinheiro que eu gastava para pagar os primeiros custos que eu ia ter, depois eu ia ser reembolsado.
entendeu? Com o meu estágio. Aham. E o trabalho lá é 12, 14 horas por dia. Entendeu? Então, o meu horário, a carga horária no Brasil aqui normalmente é 8, né? Lá não, é 14, 16. Mas você não precisava pagar o hotel tava Não, mas pago mesmo por assim, eles. né? Nossa, o trabalho lá é muito. Aham. Aí eu peguei. Aí chegou no dia de fazer entrevista com o francês pra ver se meu francês estava bom, pra eu poder Você ir. tinha estudado quantos meses antes, mais ou menos, de francês? Henrique, meu, juro pra você, se eu falar a verdade, nem muito, eu nem lembro. Eu ficava no Uns aplicativo. 3, 6 Só que meses? no aplicativo eu tava arrasando. Porque eu passava de todas as fases, entendeu? Eu tava arrasando. Chegou lá, eu falei, tá bom, Celso. Aí ele falou, você vai fazer a entrevista. É. Aí eu falei fazer a entrevista. E todo mundo falava, só fazer biquinho. Eu falei, tá bom, eu falava, bonjour, não sei o que lá. Aí o Celso falou, eu falei, a entrevista é comigo mesmo. Aí eu falei, tá de brincadeira. Ele só perguntou pra mim, Paulo, você tá falando francês? Eu falei, tô. Tá ótimo o francês. Ele falou, nossa, maravilhoso. Eu falei, fechou, então. Aí eu lembro que ele pegou e ele falou assim, aí eu falei, meu, eu menti, né? Eu falei, e eu odeio mentira. Eu falei, eu menti, e agora? Eu falei, como que eu vou chegar na França? Como que eu vou falar francês? Beleza, fui. Encontrei uns brasileiros, muito legal. Fomos para Londres, ficamos em Londres um pouco, tal. Fomos para a França. Lá tem... Então, todo mundo falava comigo. Na hora que eu cheguei no hotel para falar em francês, meu filho só falava bonjour. Não falava mais nada, eu não conseguia falar. Era tudo mímica, tudo mímica. E aí foi que eu me virei. E deixaram você passar, tranquilo? Era ele me enganou. Era Entendi. ele, o entrevistador. Ele era o brasileiro que ele... Porque ele que agencia pra fora, então ele agencia, ele conseguia que- profissionais pra lá, pra ele fazer que esse cuida estágio. de toda a carreira, isso. Entendi. Entendi. Dos estágios. Aí, era ele. Ainda bem que eu não gastei 1.000 e pouco com curso francês. Por quê? Mas aí como é que você falava com o pessoal lá? Mímica, Falava inglês? mímica. Inglês? Eu não falo inglês. Mimiquês. Mimiquês. Eu falo que eu sou graduado no RBD, né? Porque eu assistia Rebelde e eu falava espanhol. Ficava espanhol e não sei o quê. Mas era tudo mímica. Só que como a carga horária lá era muito de trabalho, então você tá trabalhando o tempo todo. Sim. Então, o Aí que você, acontece? algumas palavras... Já Eu sei associava. falar francês também, ó. Abajur, soutien. Oui, c'est va bien. E aí... Mas você sabe falar algumas coisas? Sim, eu falo. Aham. Hoje eu falo intermediário. Não falo fluente, mas eu falo. Aham. E aí eu lembro que eles me falavam pelo tudo era tradutor. Aí em um mês eu já entendi, em 2 meses eu tava falando. Aprendi na marra. Tipo, você conseguiu aprender o francês daquele universo que você tava. Então, os alimentos você já sabia falar, o tempo de cocção, essas coisas. E conversar. Porque como eu ia pra fora, ó, coquição, caramba. Tô fazendo uma especialização em Masterchef. Caramba, coquição. Então, sim, eu sabia falar tudo. Aí, como na minha folga, eu queria passear muito, eu ia pra Paris, porque eu morava do lado em Paris, 30 minutos. Uhum. Então, tipo, 30 Qual minutos. que era a cidade que você morava? Eu morava na Borgonha, na região de Borgonha, Joigny, que era 30 minutos de Paris. Ah, legal. Então, eu pegava minha folga, eu queria ir pra Paris, eu ficava indo em Paris, e ficava em Paris. E lá, eu não sabia falar, então eu conversava, eu parava nas padarias, e os franceses não são receptivos, mas eu ficava mais que a boca, ficava lá, treinando meu francês, né? E aí, eu lembro que foi onde eu tava falando, 3 meses, eu já tava falando, entendia tudo, brincava, já sabia falar palavrão, já sabia falar tudo. E como que era o dia a dia lá? Tipo, Pesado. Eu lembro... de trabalho, você falou 12, 14 horas, ou porque seja... eu entrava às 8 horas da manhã, até às 11, a gente tinha que fazer todo um mise en place, aí das 11 a meio-dia, das 11 às 11h30, todo mundo tirava uma pausa junto e depois começava o serviço, que era o quê? Não faz mais mise en place, você só Mise serve. en place, pra quem não conhece, é a preparação, Isso, a organização. o pré-preparo, que é o quê? Vai organizar Não, por exemplo, vai purê nesse prato. Então, tem que cozinhar a batata, amassar a batata e tem que deixar o purê pronto. Ah, perfeito. Aí, na hora que vai sair o prato, que o chefe mandava a comanda, que era a marche sai, que é saída rápida, significa, você só aquece na panela, tempera e manda, entendeu? Sim, perfeito. E aí, fazia isso, até a gente trabalhava até umas 3 horas. Das 3 às 4, era uma pausa que você tinha de 1 hora, para depois das 5... Das 4 às 5. Das 5 às 11h30 da noite, você voltar ao trabalho. E nessa pausa, como eu estava estagiando, os estagiários só se ferra, né, meu filho? Sim, faz tudo, Então, né? todo mundo ia embora, quem limpava a cozinha? O estagiário. E não era limpeza assim, não. Era limpeza de lavar tudo. E era, tipo, limpeza 3 vezes por dia. Então, a gente limpava. Mano, eu chorava, juro por Deus. Eu chorava, falava, não, eu mereço isso. Trabalhava. E você ficava num quarto sozinho ou tinha algum outro brasileiro lá? Tinha uma outra lá? estagiária comigo, que era a Maeva, ela era da França mesmo, ela era francesa.
E aí, meu, era muito triste. Depois ela foi embora, eu fiquei sozinha. Ela ficou só um mês. E era muito triste, porque eu falava, será que é isso mesmo que eu quero? Porque o serviço era muito pesado. Tipo, eu cortava... Você só trabalhava, né? Só 14 trabalhava. horas, depois dormia. Dormia, tipo, meu, era muito cansativo. Mas era experiência única também, porque eu aprendi muito. Eu passei em todas as praças. Praças são, tipo, entradas principais, sobremesa. Tudo. Então, eu passei em todas as praças, exceto sobremesa. Passei em todas as praças, aprendi tudo da gastronomia. Fui evoluindo. E aí, depois, eu já estava mandando nos outros estagiários que chegavam. Então, eu adorava. Era chefe dos estagiários. Chefe dos estagiários. E foi ali que você decidiu fazer patisserie? Então, foi... o meu chefe chegou em mim e falou assim... porque eu lembro que não sei quem ia sair... o André... Não, o Alex... Eu sou péssima para nome. O Alex ia sair da... Ele era chefe da confeita de patisserie. Uhum. E ele era professor da Le Cordon Bleu, em Paris. E aí, o meu chefe chegou e falou, Paloma, você gosta de confeitaria? Como que era a sua confeitaria no Brasil? Eu falei, péssimo, eu odeio confeitaria. Eu detesto fazer doce, eu odeio fazer bolo, eu odeio fazer nada, eu não gosto. Só que eu falei, e eu já falava francês. Então eu falei que eu detestava, eu não odiava, que não sei o que eu não tinha mão pra isso, que tudo saía horrível. Tipo, fiz maior drama mesmo. E aí, beleza. Ele falou assim, mas você não quer fazer um curso, aprender aqui? Aí eu falei, quer saber, eu já tô na merda mesmo? Vou fazer, né? Aí foi que o Alex começou a me dar curso de patisserie. E aí eu comecei a participar da patisserie. E aí, menino, eu não gostei do negócio. Fazia macarrão, fazia entremê, fazia os doces que passavam no Masterchef lá, o Opera, que todo mundo, não sei o quê. Aí eu me especializei na cozinha, na confeitaria fina. Que legal. Que aí massa. Quando eu vim embora, Você ficou quanto tempo lá? 9 meses a primeira vez. Porque eu fui a segunda vez. Legal. A segunda vez que eu voltei, em 2019, foi pra chefiar a parte de patisserie. Então, eu fui como chefe de patisserie. Eu recebi um convite para chefiar. Desse mesmo restaurante? De um outro restaurante de 2 estrelas Michelin, que é na França também, um hotel, que ficava na cidade de Compiègne, em 2019. E aí, eu chefiei a parte de patisserie. E aí, eu tinha 2 propostas. Cozinheira, em Marseilles, ou patisserie, chefe. Eu falei, quer saber? Eu sou uma pessoa que ama o desafio. Eu nunca trabalhei com a parte de patisserie. Só me especializei e trabalhei nesse hotel que me indicou para esse outro. Falei, quer saber? Eu vou encarar a chefia disso, porque era temporária, era só 4 meses. Então, no total, fiquei 1 ano e 4 meses na França, total de tudo. 4 meses, que era temporária, porque a chefe ia ser de férias. Cheguei lá e fiz os doces. Ele falou, faz um doce aí. Aí, eu fiz o primeiro que eu arrasei. Eu ficava mó feliz. Por quê? Era um desafio. Não é uma coisa que eu dominava, entendeu? Total. E aí, eu encarei. E eu fui. Legal. Que legal. E qual que foi o maior desafio, assim, de ter vivido lá? Foi o idioma, foi a recepção das pessoas, foi talvez a dúvida de, cara, não sei se eu quero isso pra minha vida. Qual que foi o mais difícil? Foi a dúvida, porque passou várias vezes na minha cabeça, muitas vezes. Pensou em desistir, tipo, vou voltar pro Brasil? Muitas vezes. Eu chorava, ligava pros meus pais, falava. E era época de Skype, não tinha nem vídeo, sabe, WhatsApp. Não tinha nem áudio, era só escrito. E aí eu falava pro meu pai, eu não sei se eu aguento, eu não sei. Meu pai falava assim, Paloma, você já passou por tanta coisa. Olha o que você conseguiu, o dinheiro que você juntou, o tanto que você trabalhou para conseguir. Isso vai te render muitos benefícios. Pede para Deus de proteção. Eu falei, pai, eu não aguento, eu tô cansada. É muito trabalho, eles são muito ignorantes, eles são muito grossos. Eu xingava, eu falava, eles não tem, sabe, não pensam. Por exemplo, eu falo que a cozinha é um lugar meio que... Eu posso estar até errada falando isso, mas existe uma parte machista. Então, os caras não ajudam você. Tipo, saco de batata de 20, 30 quilos, você tem que pegar sozinha, porque, tipo, ninguém vai te ajudar. Ninguém vai te ajudar. Ali é... E na cozinha, infelizmente, é isso. Por exemplo, hoje em dia, eu vejo em lugares que minhas amigas que trabalham em escritórios, ou são advogadas, algumas falam assim, pois tem alguma coisa pra dar. Sempre tem um cara que fala assim, não, deixa que eu pego pra você. Eu sempre vejo isso. Não, vou pegar, chama tal fulano que vai pegar pra você. Na cozinha não existe isso. Errado, eu juro pra você. Errado quem falar que existe. Não existe. Pode existir hoje em dia, um pouco, porque a pauta, muito no Brasil, levantou dessa parte machista, tudo. Pode ser que hoje as pessoas maneiraram muito. Mas, por exemplo... Você tava lá, você se vira. Você se vira com tudo. Você carrega. Eu me virava, não tinha. Eu chegava destruída. Minhas costas, até então eu tenho hoje em dia tudo ferrado por causa da cozinha, né? Todo mundo fala, nossa, mas você tem tudo que é it. Eu falei, tem, que é tendinite, tudo que é it, porque a cozinha gera isso. E eu falo,
Que aí as pessoas falam, mas por que você é assim? Por conta disso. Eu acho que a França foi o limite de tudo pra mim. Foi onde eu passei muito frio, foi onde eu tive machismo, eu tive a parte de um pouco de assédio, eu tive preconceito, eu chorei muitas vezes, eu ia pro banheiro, eu chorava, entendeu? Porque parecia que eu tava vivendo, eu tinha acabado de nascer, sabe um bebê que tá na barriga da mãe que tá prestes a nascer? Parecia que eu tinha acabado de nascer, o mundo, eu não sabia falar na época, né? Porque quando eu não sabia falar, as pessoas me olhavam torto. Brasileira, já me taxava que eu achava que, brasileira é puta, desculpa o termo falar, mas porque, Sam, mas não sei o que lá, achavam isso, sabe? Que tinha que agir. Eu não sei nem se podia falar isso, mas eu tô falando. E, tipo, era muito isso, e era muito preconceito, muito. Muito preconceito. E o que te motivou a permanecer, a ficar lá? O que foi o fator, assim, que fez com que você olhasse e falasse, não, vai valer a pena por causa disso? Qual que era a recompensa que você olhava lá no final? Você falava, poxa, tá difícil, tô passando por isso, mas lá na frente isso aqui vai valer a pena. O que era? Porque eu falava assim, quando eu entrei na cozinha, eu entrei não para ser cozinheira. Eu queria ser chefe de cozinha. Eu sempre quis ser chefe de cozinha. E eu coloquei isso, eu falei, eu quero liderar. Porque desde a época de escola, eu gostava de liderar meus grupinhos de escola, eu gostava... As minhas amigas sempre falavam, vinha muito em cima de mim. Então, tipo assim, eu queria liderar. E quando eu entrei na gastronomia, eu vi uma parte muito, tipo, estranha, do sentido que, para você conseguir isso, você precisa de conhecimento. E eu queria ter muito conhecimento, e a França ia me trazer isso. E quando eu pensava em desistir, eu falava, não, vou desistir porque eu quero ser chefe de cozinha. Se eu desistir daqui, eu posso ser uma chefe de cozinha? Posso conseguir no Brasil, legal, tal. Mas a experiência que eu vou ter vivido aqui vai ser uma coisa que eu vou levar para minha vida inteira. As pessoas podem tirar tudo de mim, mas meu conhecimento, as minhas histórias, ninguém vai tirar. E aí eu coloquei isso na minha mente, sabe? Eu falei assim, eu não vou. Eu posso sofrer, eu posso ficar sem mão, eu posso ficar sem unha, eu posso ficar sem nada, mas eu não vou desistir. E por fim, de tantos choros que no final eu queria até morar na França. Excelente. E aí você volta pro Brasil e aí já tem esse convite pra primeira aparição na TV? Como é que Na verdade... Ou volta liderando já restaurante, como chefe? Na verdade, eu apareço em TV desde 2014. Que foi o primeiro programa que eu fiz, que foi o da Flor, Versátil Atual. Nossa, esse dia eu nem lembrava o nome do programa. Versátil Atual. E aí, desde 2014, eu fazia ela, Maria Cândida, que era Record News. Então, Você é formada desde... 2012, 2011. Não lembro a data, faz tanto tempo. E aí, eu fazia isso... Não, 2012, eu acho, sei lá, não lembro. Aí, eu participava do programa de televisão, aí já tinha saído em revista, essas coisas, então eu tava no meio já. Quando eu fui pra França, eu parei, né, lógico. E quando eu voltei a participar dos programas de televisão. E eu chefiei o primeiro restaurante aqui em São Paulo, em Barueri. Então, aí eu já voltei como chefe mesmo, chefiando. E aí depois eu fui pro interior, voltei para Mogi Guaçu, chefiei um lá. Aí eu entrei em depressão, fiquei muito triste, que foi aonde que deu um alto e baixo da minha vida, onde eu não queria mais fazer gastronomia. Eu peguei trauma, eu falei, eu vou desistir, porque quando eu voltei para Mogi Guaçu, eu tive um certo meio que preconceito. Eu não sei, era umas energias muito ruins, eu não lembro nem falar. Eu sei que, aquele restaurante, eu chegava, eu tinha vontade de ir embora. Eu não queria ficar no restaurante, eu não me sentia bem, eu não sei o que rolava naquilo lá. Na verdade, eu sei, que eu não posso ficar falando muito. Mas, tipo assim, me deixou depressiva. Eu sonhava até com demônio. Eu juro por Deus, eu entrei numa parte de depressão, eu emagreci muito. O médico falou, você tem que sair, você vai ficar doente. Aí até que eu peguei e falei, eu não quero mais trabalhar com gastronomia. Eu não vou trabalhar, a gastronomia primeiro que morreu, acabou com o meu sonho. E eu chorava. Eu acho que eu fiquei uns 10 dias chorando, mas eu chorando, que eu não tinha mais choro. Aí até que eu fui embora para Minas, para casa dos meus pais moram em Minas. E aí eu falei, pai, eu não quero, eu não cozinhava, eu peguei trauma, eu não queria nem cozinhar em casa, pra você ter noção. Meu pai, Paloma, mas você tem todo mundo já te conhece, todo mundo sabe da sua profissão, você ainda vai crescer muito, você não queria ir pra São Paulo, como que você vai fazer isso? Eu falei, pai, juro, eu não quero. Aí eu falei, tá bom, vou respirar. Aí eu comecei a viver o mundo da natureza, fiquei uns 6 meses
vivendo no mundo da natureza lá em Minas, tudo, até que eu decidi voltar para São Paulo. Quando eu decidi para voltar para São Paulo, eu recebi uma proposta lá em Minas mesmo, para chefiar um bar, gastrobar, que era um boteco, só que era gastrobar. Tipo assim, o nome boteco, mas era um gastrobar. E aí eu mudei lá e todo mundo queria saber quem que era chefe. Aí eu fui vendo a importância que eu tinha na gastronomia, tipo, poxa, então se as pessoas estão lotando o negócio, no primeiro dia de inauguração, nunca deixou de bombar. Ganhei em um mês. Eu fui situada numa que tem concursos. Melhor chefe, melhor... Eu fui situada, eles nem pagavam o negócio lá, que eu nem sei como que chama, a associação, e a própria cidade, o pessoal público, começou a situar eu na cidade. Chefe Paloma, chefe Paloma, chefe Paloma, melhor chefe, até que eu ganhei o prêmio em um mês de restaurante. Legal. Aí eu fui vendo, fiquei um ano nesse restaurante, até que eu recebi a proposta para voltar para França. E aí eu voltei, patisserie, encarei, fiquei na patisserie, fiquei 4 meses, voltei pro Brasil, e aí eu vim direto para São Paulo. E aí eu tô no Bravo Bistrô até hoje. Perfeito. E eu acho que uma coisa interessante do que quando você volta, você vai pra lá como olha que louco, né? Uhum. Você vai pra lá como estagiária Uhum. e você volta como chefe. Como chefe. E eu dou muito valor a isso porque eu sempre falo para as pessoas, cara, quando você entra num processo que você quer aprender alguma coisa, você quer ser muito bom naquilo, se você entrar num processo imersivo, de imergir mesmo, Sim. você entrou num processo onde você teve que mudar o idioma, ou seja, você era bombardeada, né, ali pelo idioma no seu dia a dia, por algo, sei lá, uma intensidade que talvez você não teria no Brasil. Talvez no Brasil você trabalharia 6 horas, lá você estava trabalhando 12 como estagiária. Nem sei se isso é possível lá, aqui não poderia, né, porque por causa da lei não pode. Então você levou ao extremo. Talvez você viveu lá 9 meses. O que você viveu lá em 9 meses, você levaria 10 anos para viver aqui, para chegar no nível de maturidade, experiência que você teve. Porque minha evolução foi muito grande. Exato. Tipo assim, da gastronomia foi muito grande. Parece que eu já vivi 1000 anos. Tipo, eu tenho 15 anos de gastronomia. Vai fazer 16 anos agora em fevereiro que eu trabalho com gastronomia, eu vivo da gastronomia. E, tipo, foi altos e baixos. Eu tive altos e baixos da minha vida. Já passei por várias experiências que eu falo pra você. Mas... E isso daí que você falou é muito importante porque, realmente, 9 meses parece que eu vivi, tipo, 1000 anos, entendeu? Uhum. E aí foi onde eu voltei e eu tô no Bravo Bistrô até hoje. E aí foi onde eu participei do Que Seja Doce, né, na GNT, que eu recebi. Aí pra você ver, nunca trabalhei em confeitaria, me especializei, chefiei confeitaria e ainda recebo um convite para participar de um reality, de doce ainda. Eu sabia que eu não ia ganhar o reality, porque, tipo, querendo ou não, é uma experiência, só tinha pessoas boas, muitos profissionais. Mas eu fui pela experiência. Era época da pandemia. Eu queria a experiência, eu queria viver, eu queria me desafiar. E foi muito legal. Maravilha. E pra gente perguntar aqui algumas questões técnicas, às vezes a galera gosta de entender, qual que é, de fato, a atribuição, assim, se você pudesse resumir as atribuições, assim, de um chefe. Então, o que um chefe faz? Como é que funciona ele ali dentro da cozinha, o dia a dia dele? Então, um chefe de cozinha, além da criação, né, de cardápio, tá sempre controlando curva ABC, os funcionários, contratação, demissão, tudo. O chefe de cozinha, ele vai tanto da gestão, onde ele faz ficha técnica, toda a programação de um cardápio, treina a equipe e, depois de tudo de treinamento, ele faz o acompanhamento, que é dos seus pratos. E a cada 6 meses, no caso eu, Paloma, troca o cardápio, aí já cria de novo. Quando tem eventos comemorativos, ele que cria, ele que faz. Então, o chefe, ele é a base de criação, né, treinamento e acompanhamento. E execução lá. E execução. Perfeito. E como que funciona um processo criativo? Olha, eu, particularmente para mim, Paloma, não sei os outros chefes, mas quando tem que criar algo, na verdade, você pode pegar releitura ou pegar pratos que já existem e fazer do seu modo. Eu, quando eu crio, porque eu gosto muito do lado autoral, eu gosto de criar muito, então... Eu tenho que estar inspirada. Ou às vezes eu tenho que escutar uma música, ou às vezes eu tenho que estar, tipo, num momento muito tranquilo, sabe? Sem nenhuma preocupação na cabeça. Aí eu começo a ir em mercados, eu começo a visitar, começar a assistir documentários. Aí eu falo, poxa, ele fez isso com isso, então se eu fizer com isso, e se eu depois de um negocinho, eu já vou juntando outros tal, e já saiu o prato. Aí tem que pesquisar a região, quais os ingredientes daquela região, tem isso? Tem. Essa regionalidade? Quando no caso, consultoria, né, que eu
trabalho também com a parte de consultoria de restaurantes, quando é a região do lugar, então eu faço sempre a captação. Eu vou lá, pesquiso qual que é o insumo que eles mais consomem, o que é tradicional da região, porque eu não posso levar para uma região, vamos dar um exemplo, que come isso, levar o diferente, entendeu? Que não tem nada a ver. Entendi. Então, tem que fazer sempre a captação, a pesquisa. É muito importante, chefes de cozinha, visitar outros restaurantes. Eu sou uma pessoa que amo ir em restaurantes, né? Então, eu ia muito. Hoje em dia, eu parei um pouco. Mas visitar os meus amigos chefes, ver o que está sendo no mercado. Porque a gastronomia, graças a Deus, ela não é pequenininha. Ela é muito grande. A gente acha que a gente sabe tudo. Não sabe. É muito grande, né? Muito. E na sua opinião, quais as características de um chefe mesmo, para se tornar um chefe de referência? O que ele precisa ter? Então, eu acho que o primeiro lugar que eu falo, né, muito, é a parte da hierarquia. Eu acho assim, ó, eu já engoli muito sapo na minha vida, mas eu tive esse pensamento que, por exemplo, se o meu chefe falar, se ele for grosseiro comigo, se ele chamar a minha atenção, se ele falar alguma coisa, eu não vou retrucar ele. Eu vou falar, sim, chefe. Por quê? Eu devo respeito a ele. E se ele está chamando minha atenção, é porque eu fiz alguma coisa errada. Entendeu? Se ele está falando. Então, eu vou falar, sim, chefe. Eu não vou retrucar ele, eu não vou achar que eu sou dona da razão. Porque se ele está falando algo, é porque ele sabe do que ele está falando. Agora, se eu retruco ele, se eu não estou dando respeito pro meu chefe, como que eu vou exigir respeito? Então, como que eu vou pensar em crescer? Eu só vou decair, entendeu? Então, se você não respeita um chefe, se você não respeita o seu superior, você nunca vai ser um superior. Porque você não respeita quem te lidera. Você não vai ser respeitado. Exatamente. Também. Entendi. E que mais, assim, que você... Porque, vamos parar pra pensar, o dia a dia de uma cozinha é louco, né? Muito. Qual que é a maior dificuldade, assim, do dia a dia de uma cozinha para um chefe, ou pra você? Tipo, de tudo que você tem que fazer, desde esse processo criativo, preparação, treinamento, o que você acha mais trabalhoso? As pessoas. As pessoas, trabalhar com as pessoas. Porque... Conseguir coordenar ali. Não, na verdade, coordenar é fácil. Porque, assim, é as pessoas entenderem, às vezes, que você está coordenando, que você está falando. Mas, por exemplo, a cozinha já é um ambiente cansativo. E, infelizmente, existem muitos vícios dentro de uma cozinha. E, às vezes, é funcionário que falta. Aí você tem que achar mão de obra do nada. Tipo, sabe? Essa é a preocupação do chefe de cozinha. A maioria das vezes é um funcionário que faltou, é outro que está atestado, ou é outro que chegou de um jeito, foi para uma noite, ou saiu de um rolê, foi para beber, depois não conseguiu levantar. Por quê? Por um lado, eu até entendo. Por quê? Vícios acontecem na cozinha porque é estressante, às vezes é um jeito de acalmar, mas isso atrapalha nós. Então, o meu jeito, hoje em dia, a minha preocupação é os funcionários, saber, será que ele vai fazer certo? E ficar supervisionando para ver se está fazendo corretamente, entendeu? Agora, diferente quando é funcionário que você já confia. Tipo, eu tenho uma equipe que eu confio, então eu estando lá ou não estando, o negócio vai sair do mesmo jeito. Entendi. Mas de todos os meus anos, do que você me fala, a dificuldade é as pessoas. Os colaboradores. Nem tanto os clientes, assim. Porque Não. o cliente é exigente, né? Tá ali O cliente que vai no restaurante, ele sabe o que ele vai. Ele vai ali, vou dar um exemplo. Eu sempre até brinco. O cliente pediu para fazer... Vou dar um exemplo, tá? É um restaurante italiano e francês, o que eu trabalho. O cliente perguntou se tem feijão. Um restaurante francês e italiano não tem feijão. Mas tem feijão de funcionário, né? Normal. Então, assim, ela até brinca, se o cliente quer comer feijão, vai lá em outro restaurante que vem, vai numa comida brasileira, né, que tem feijão. Se você tá indo num restaurante franco-italiano, você vai encontrar o quê? Massas, risotos, pratos autorais, outras coisas. E aí, às vezes, eu até sinto ofendida, eu nunca falei isso. É uma falta de respeito com nós que trabalhamos, que criamos. Porque, tipo assim, se você vai naquele restaurante, você tem que comer o que o chefe criou o cardápio. Se você não gosta daquele cardápio, Não vai lá. em outro. Porque tem vários restaurantes. É a mesma coisa, tem gente que... Minha amiga, por exemplo, não gosta de comida japonesa. Só que, às vezes, ela vai comigo porque tem o fritinho que ela gosta. Mas ela não vai chegar lá e falar pro sashimi assim, faz um... Faz um contrafilé pra mim. Faz um contrafilé pra mim. Você tá entendendo? Sim. Então, tipo assim, não tem essa lógica. Eu acho que, assim, é respeito, entendeu? E, às vezes, eu sei que as pessoas não fazem por mal. Sim. Mas, poxa, nós que tá na cozinha, chega lá e fala, chefe, perguntou se tem feijão. Chefe, perguntou se dá pra... Não, gente,
o cardápio tá aí, ele é criado, ele é autoral. Então vamos dar umas, né, seguradinho, um respeitinho. Sim. Pô, vocês... É muito difícil de acontecer, né? É muito difícil, mas pode acontecer. Não, acontece. É. E, tipo assim... É raro, mas acontece sempre. Acontece. E outra, vocês têm noção, o trabalho que dá criar um prato. Entendeu? É complicado. Sim. Não, eu não tenho nem noção, porque não... É muito trabalho. Na minha mente nem cabe ainda. Porque um prato, meu, é muito complexo, né? Eu sou muito bom em fazer pipoca. Eu Aí amo depois- pipoca, amo. É o que eu sei cozinhar. Eu amo pipoca. E aí, pra gente partindo agora pra reta final, qual que foi a experiência mais difícil que você já viveu dentro de uma cozinha? De todos esses... São 16 anos, né? Aí vai fazer 16. Qual a experiência mais difícil, assim, que você lembra? Você fala, nossa, esse dia aqui foi... Foi quando o cozinheiro apontou a faca pra mim. Um cozinheiro apontou a faca pra você? Sim, eu chefiava, era aqui em São Paulo. Era pra ele entrar a tal horário, porque ele trocou com a minha cozinheira. E eu falei, ok. Só que sabe como meu sexto sentido? Eu tenho um sexto sentido que não falha. Eu falei, eu vou mais cedo nesse restaurante. Cheguei 7 horas da manhã. E ele nada, e ele nada, e ele nada, e ele nada. Aí até que ele chegou alcoolizado da cozinha. Eu falei assim, você, fulano, você não pode trabalhar desse jeito. Eu preciso que você vá embora. Ele falou, eu não vou embora. Você tá achando que você é quem? Eu falei assim, eu sou sua chefe. Ele falou assim, Tanana, foda-se que você é minha chefe. Eu falei assim, o que é? Ele falou assim, eu não vou embora, eu vou trabalhar. Eu falei assim, você vai embora, aí eu tenho que ser grossa. Eu estou mandando você ir embora. Ele falou assim, eu não vou. Aí ele falou assim, eu que mando aqui. Aí ele tacou a faca e veio pra cima de mim. No que ele pegou a faca e veio pra cima de mim, tinha uns 2 ajudantes, segurou. Ele falou, você tá maluco? Não sei o que lá. Nessa hora eu entrei em pânico. Porque ele veio pra cima de mim, porque, querendo ou não, entre aquela parte, eu sou mulher, chefiando com um homem, querendo ou não, ele fez. Porque ele ia fazer assim por um homem, aí entrou na minha cabeça. Então, ele ia peitar um homem se fosse forte. Você tá entendendo? E, querendo ou não, ele era 2 metros de altura. E ele veio pra cima de mim. E isso me deu um pânico. Eu acho que isso foi uma das piores experiências que eu tive na minha vida. Eu até pedi demissão do restaurante, até porque os donos, de vez em mandar o cara embora, não mandou. Então, eu me senti desrespeitada e me senti ofendidaça. Tipo, eu não ia jogar a minha profissão no lixo pra manter num restaurante onde os donos não estavam de acordo comigo. Acho que foi a pior fase da minha vida. Foi quando apontaram uma faca pra mim. Tipo, o cara chegou, está aqui muito, tipo, eu aqui, a faca. E ainda é uma faca de cozinha, né? Que é uma faca... Então, e as nossas facas são muito afiadas. Então, é muito perigoso. Entendi. Uau. E... Ao contrário, qual foi o melhor dia da sua vida na sua profissão? Eu acho que foi o melhor dia. Daquele dia que você falou assim, cara, pronto, consagrei. Eu acho que foi quando eu estreiei meu primeiro menu autoral. O cardápio era inteiro autoral, criado por mim. Não tinha nada de referência, de releitura, nada. Era inteiro criado. E aí, eu lembro que o restaurante fez fila de espera. Fila de espera para comer. Que eu convidei os meus convidados, eu convidei umas pessoas e todo mundo foi mesmo. E ainda pessoas que de tanto divulgar no Instagram queriam minha cozinha. E por eu já ter um pouco aparecido na televisão, então as pessoas já gerava curiosidade de comer um pouco minha comida. E eu divulgando que era prato autoral. E eu fazia aquele marketing, aqueles pratos, tipo, diferentes. As pessoas ficavam olhando. Nossa, esse foi um dos dias que eu não me esqueço. Foi o meu primeiro cardápio autoral. Inteiro autoral. É aquele que você olhou e você falou assim, caraca, a França... E era todo tudo francês. tudo aquilo que eu passei, eu consegui, de fato, agora criar, transformar alimento em obra de arte. Isso, exatamente. Porque de todo o sofrimento ali que eu passei, dificuldade, tudo, e dos conhecimentos, claro, né? Eu sou muito grata também, porque me gerou muito conhecimento. Eu consegui criar algo, tipo, que eu falei, porra, foda. E foi um dos cardápios que fez tanto sucesso que acabou com o carro-chefe do restaurante, entendeu? Tipo assim, porque tem restaurante que abre, fica o carro-chefe, que é aquele que é mais vendido, sabe? O meu detonou todos. E eu fiquei muito feliz. Foi o dia que eu fiz, caramba, consegui. Uau, que legal, parabéns. Foi incrível. Maravilha. E pra gente finalizar aqui, a gente tem um costume de fazer um bate-pronto, né? Um bate-bola final. Queria saber, qual que é o livro que mais te marcou? Eu não sou muito de ler, mas eu li uma vez Escofianas, que é de gastronomia. Como que é? Escofianas. Escofianas. É um livro para quem está... Isso, quem entra na gastronomia, quer entender esse livro, sensacional.
Perfeito. Qual que é a pessoa que mais te inspira? Minha mãe e meu pai. Os dois. Eu acho que não... Mas fala assim, de profissão ou da vida? Não, da vida. Da vida, minha do mãe e que meu você pai. é. Porque tudo que eu faço, tudo que eu penso é na minha mãe e do meu pai. Eu quero que eles sempre tenham orgulho de mim, sabe? Aham. E de profissão? Profissão, Já que aí tem os meus chefes favoritos, que é o Alex Atala, que é do Brasil, né? Sim. Alain Ducasse, francês. E o Felipe Bronze, que eu amo a cozinha dele. Sensacional. O Alex Atala eu conheço. Inclusive já esteve lá no MasterChef algumas vezes. O Alex Olha Atala, eu fazendo propaganda eu amo. deles. Você tem alguma coisa, você já contou, mas tem alguma outra história de bastidor que você nunca compartilhou, mas que é muito importante, que você gostaria de compartilhar? Ou aquela lá de ser modelo? Aquela de modelo foi que eu Já nunca bastou. falei mesmo, mas eu acho assim, da cozinha, que eu nunca contei, que todo mundo acha, às vezes um chefe tem que, fala assim, às vezes uma mulher na cozinha, eu volto a essa pauta porque acontece muito, que nós ainda sofremos machismo. Eu já tive, eu acho que eu nunca falei isso, mas eu já fui agredida em cozinha. Isso como chefe, tá, gente? Já fui agredida. Como eu disse, já apontaram faca pra mim. Já passei várias coisas que as pessoas não imaginam. Porque na cozinha, quando você aumenta a voz, quando você fala mais alto, quando você mostra... Porque assim, a minha força é o meu tom de voz. Eu não vou medir força com um homem. Então, a minha voz é onde eu vou me impor. É onde eu vou gerar o respeito das pessoas. Porque se eu falar, oi, você pode fazer isso? As pessoas não vão me respeitar. As pessoas vão falar lá, bobinha, se eu falar com ela, não vai... Agora, se eu falar, você pode fazer isso pra mim, por favor? Isso não quer dizer que eu sou ignorante, que eu sou falta de respeito. Mas a cozinha, eu lido com homens. Eu lido com pessoas que querendo ou não, eu nunca vi na minha vida. E eu trabalho com um meio material muito perigoso, que é a faca. Fogo. Então, pra alguém botar fogo ali em mim, é rapidinho, né? Então, tipo assim, brincadeiras à parte, mas falando muito sério, eu acho que é um meio muito, sim, preconceituoso ainda com as mulheres. Eu falo que tem bastante mulheres agora que estão se revelando, né? Eu já tô no mercado há um tempo e venho lutando com isso. Então, as pessoas acham que não imaginam. Na cozinha, será que todo mundo respeita? Não, às vezes é cozinheiro que não respeita. Às vezes, até mesmo mulheres não respeitam outras mulheres. De vez falar lá, uma chefe, mulher na frente, não. Às vezes, sabe? E aí você pergunta para um homem que chefia, você já sofreu assédio dentro da cozinha? Eu quero ver quantos vão falar isso. Eu já sofri. Eu acho que a maioria das mulheres que são chefes já sofreu. E até as que não são chefes de cozinha, que são cozinheiros. O assédio está gerado quando envolve mulher porque dentro de uma cozinha, entendeu? Até então que eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia com o que fala. Mas na cozinha é isso, real. E então eu já sofri assédio, machismo, de agressão, tudo. É que eu não fico expondo. Porque se eu expor na internet, né, querendo ou não, as pessoas vão falar, caramba, é verdade, acontece. Acontece. Então, a televisão mostra só a parte boa. Por trás, existem muitas coisas. Entendi. E para finalizar, se o seu eu do presente encontrasse o seu eu do passado, se a Paloma de hoje encontrasse a Paloma do passado, qual conselho você daria para ela? Olha, difícil, né? Eu acho que conselho... acreditar mais em si mesmo. Eu acho autoconfiança. Porque no passado eu não tinha a autoconfiança que eu tenho hoje. Eu era muito insegura, sabe? Insegurança. Quando você sabe o que você está fazendo, você é boa naquilo, mas você não... Você tem aquela certa segurança. Será que... Hoje em dia eu tenho a segurança que eu tenho. Eu sei que se eu fizer algo, as pessoas vão gostar. Eu sei que eu vou poder compartilhar conhecimento. Eu sou segura. Eu sei o que eu vou falar é certo. Antigamente, o que eu falava, eu não sabia. Eu sabia que era certo. Mas eu tinha medo de falar e as pessoas achar que eu... Sei lá, que eu não achar... Tipo, eu falo uma coisa pra você. Mas eu falei, eu falei aquilo e se for mentira? Só que eu sei que é verdade. Mas a minha consciência falava que eu tava mentindo. Tipo, sei lá, é coisa de insegurança. Insegurança. Entendi. E deixa as suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho, seus pratos autorais, seus... Você está com um projeto aí também, né? De Sim. Um podcast, quem sabe? Quem a galera daqui a sabe, pouco né? já te acompanhar. Quem sabe? Então, minhas redes sociais é chefe, com 2F, Paloma Santana, com 2N. E tenho da minha empresa, que eu abri recentemente, ano passado, com a minha amiga, sócia, irmã, que eu amo muito, a Nath,
que é Excelência Chef, que a gente abriu uma empresa de personal chef e consultoria. Então, Excelência. Excelência Chef, a roupa é Excelência Chef, que é voltado a personal chef, que é algo que eu comecei na gastronomia, e consultoria, que é algo que eu já faço. Então, você quer fazer um jantar, um almoço, um chá de bebê, um aniversário, contrate a nossa empresa. Maravilha, obrigado por você ter compartilhado aí Eu que agradeço. os conteúdos, as histórias, né, por trás das cozinhas. E segue lá também o nosso Instagram, podcast Nos Bastidores, e o YouTube Nos Bastidores Podcast, para você acompanhar os conteúdos, os próximos episódios. Esse episódio aqui na íntegra você poder rever várias vezes. E eu costumo dizer que um dia você será reconhecido em público por anos de trabalho que você fez nos bastidores. Até o próximo episódio.